são muito preciosos. Uma boa noite a todos, aqueles que nos ouvem e que nos seguem, mas acima de tudo com o propósito de ouvir a Palavra de Deus. Vamos dar início então ao estudo bíblico e vamos começar por ler esta passagem na primeira carta a Timóteo, que é o livro que estamos a estudar, e vamos ficar de pé, irmãos, para podermos ler a Palavra de Deus, e vamos ler então o capítulo 1, o capítulo todo, e a Palavra de Deus diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel, é digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Vamos agora, podemos sentar, irmãos, vamos ouvir então o pensamento do nosso irmão Alberto e depois o irmão que queira partilhar connosco, esteja à vontade, mas vamos desde já ouvir então o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por sua palavra. É muito bom e importante este momento de estudar as Escrituras, tendo comunhão com os irmãos em oração e intercessão. Estamos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, indo agora para o verso 12, que continua o assunto. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Falando em ministério, quantas pessoas procuram igrejas modernas, igrejas avivadas, outras querem uma igreja mais conservadora, rígida. Pessoas que parece que não estão satisfeitas e são carregadas por novidades. Por que isto acontece? Qual a importância da doutrina? Quando Paulo está trazendo o assunto no verso 11 e agora indo para o verso 12, mostrando que ele está confortado. Outra tradução vai falar que ele está fortalecido. O verbo aqui mostra que ele está crescendo em força. E isso é muito importante. A doutrina faz que cresçamos em força. Ficamos mais rebustecidos, convictos com a nossa fé. A importância da doutrina é tirar o estado de infantilidade espiritual no crente.
que se acomoda na situação infantil da sua fé. Efésios, no capítulo 4, no verso 14, podemos ler: para que não sejamos mais meninos, infantis, inconstantes, levados em todo vento de doutrina. Quantas pessoas são levadas por ventos de doutrinas e indo parar em igrejas diferentes? Há uma necessidade muito urgente de cada vez mais conhecermos e nos firmarmos na doutrina. Na época já do apóstolo Paulo, quantos daqueles que o seguiam, ouviam, aprendiam com o apóstolo Paulo, estavam abandonando, se afastando do apóstolo Paulo. Veja que aqui no verso 6 da primeira epístola a Timóteo, já passamos por isso, do que desviando-se alguns. Na primeira epístola a Timóteo, Paulo já dá indícios de que a cristandade, a igreja, estava começando a ruir, a se afastar, alguns. Mas quando ele chega na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 10, ele vai falar de pessoas que o abandonaram. E mais ainda nós vamos ver na segunda Timóteo 1,15, onde ele diz que todos se apartaram de mim. Agora já não eram mais alguns, todos. Há um processo degenerativo da fé, da doutrina. Por isso é tão importante conhecermos e abraçarmos firmemente a sã doutrina do Evangelho da Graça. Em 2 Timóteo 4,10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Eram homens que seguiam a Paulo, ouviam os ensinos do apóstolo Paulo, conheciam a sã doutrina, mas que retrocederam, não que abandonaram a Cristo, mas se acomodaram cada uma nos seus interesses. Demas é um exemplo disso. Em Filémon 24, nós lemos que ele está junto com o apóstolo Paulo. Em Colossenses 4,14, ele manda saudação à igreja. Ele está junto com o apóstolo Paulo, sofrendo com o apóstolo Paulo, lutando com o apóstolo Paulo, mas agora, de repente, se afastou, sendo atraído pelo presente século, amando o presente século. Demas foi para Tessalônica, diz o texto de 2 Timóteo 4,10. Podemos inferir daí que ele preferiu ficar no elemento básico da doutrina, da fé, da base elementar da vida espiritual. Muitos assim estão também procurando coisas básicas na fé cristã, não querendo se aprofundar muito e até adiando a sua expectativa da volta de Cristo Jesus, assim como a igreja em Tessalônica. Crescente também, voltando-se para as regiões da Galácia. Galácia nós conhecemos pela carta de Paulo aos Gálatas, que foi uma igreja que foi fascinada pelo legalismo, pela lei, e que Paulo, aqui no primeiro capítulo, em 1 Timóteo, está combatendo aqueles falsos mestres que estavam usando a lei para se infiltrar dentro das igrejas. Muitos destes, como Crescente, estão buscando igrejas legalistas. E para terminar, nós temos aqui Tito, voltando-se para a Dalmácia. Dalmácia é a região do Ilírico, conforme Romanos 15, no verso 19. E foi lá que grandes milagres, grandes manifestações aconteceram no ministério do apóstolo Paulo. Quantos procuram igrejas carismáticas, igrejas avivadas, igrejas que tenham manifestações de curas, milagres, poderes? Pessoas assim, que não têm raiz profunda na sã doutrina, acabam voltando. Veja a parábola do semeador que o Senhor Jesus conta em Mateus 13, aplicação do verso 19 até o verso 23. Paulo fala sobre Timóteo em Filipenses 2:21, dizendo que porque todos buscam o que é seu. Demas, Crescente,
Tito e não o que é de Cristo Jesus. Timóteo tinha essa característica. Agora, não estar na sã doutrina é o que muitos estão vacilando, oscilando. Porque é isso que o inimigo quer. Afastar cada vez mais as pessoas do Evangelho, da graça. E ocupando-as com outras coisas, com outros assuntos. Cada vez mais procurando ter trabalhos e atividades longe daquele ministério que o Senhor tem dado e demonstrado. Colossenses 4:17, nós temos a advertência do apóstolo: atenta para o ministério que recebeste. E não vamos ficar pulando de galho em galho, procurando um lugar melhor conforme a nossa conveniência, para o nosso conforto. O salmista, no Salmo 119, no verso 11, escondi a tua palavra, a sã doutrina, no meu coração para eu não pecar contra ti. E assim possamos cada vez mais crescer na graça, no conhecimento, sendo fortalecidos, como diz aqui o verso 12, na sã palavra, na sã doutrina, para não ficarmos ao léu, ao vento de qualquer doutrina. Que o Senhor nos dê entendimento sobre este assunto e nos abençoe. Amém. Então, irmãos, é só um brevíssimo pensamento, ainda em relação, começando no versículo 11, em que o apóstolo diz, conforme o Evangelho da Glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, como ele dizia no versículo 10, que foi contrária à doutrina que é conforme este Evangelho, e o Evangelho da Glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Esta palavra bem-aventurada, que sabemos, e várias vezes o Senhor Jesus referiu esta palavra bem-aventurados, que, ou seja, felizes ou felicíssimos, aqueles que de facto amam o Senhor. E uma coisa nós percebemos é que a felicidade está em Deus. Bem-aventurado o Evangelho da Glória de Deus, bem-aventurado. Deus é bem-aventurado, Deus é feliz. E por isso Ele dá a todos aqueles que nele confiam a verdadeira felicidade. Portanto, só nele nós encontramos a verdadeira felicidade. Infelizmente vivemos num mundo onde a procura da felicidade ela é constante e as pessoas correm atrás de tudo e de todos para encontrarem a verdadeira felicidade. E aquilo que encontram, como sabemos, são momentos de felicidade. Agora, a verdadeira felicidade, aquela que é eterna e aquela que nada nem ninguém pode de facto tirar, essa só se encontra em Deus. E por aqui podemos também, uma vez que está em causa a felicidade do homem, podemos ver aqui também a importância da mensagem. É importante apresentar a mensagem com toda a clareza. Apresentar o plano de Deus para a salvação com toda a clareza. Apresentar o Evangelho da graça de Deus com toda a clareza. Porque é aí que está, de facto, a felicidade. A verdadeira felicidade. E portanto, a responsabilidade que estava sobre o apóstolo Paulo era grande. E por isso ele diz que me foi confiado. Ou seja, Deus confiou nele. Deus depositou nele confiança. Reconheceu nele e depositou nele confiança como alguém capaz de poder apresentar e com toda a clareza aquilo que Deus lhe estava a entregar. Aliás, se nos lembramos, é uma passagem que nós lemos com alguma frequência na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, e no versículo, a partir do versículo 23, que fala da ceia do Senhor, quando ele diz que recebi do Senhor o que vos entreguei. Portanto, aquilo que ele recebeu do Senhor, ele o entregou.
ele entregou, ou seja, ele apresentou com toda a clareza. Não há qualquer engano, não há qualquer confusão naquilo que Paulo apresenta. O que ele apresenta foi o que ele recebeu do Senhor. E o que ele recebeu do Senhor, ele o entregou com toda a fidelidade. E de facto, irmãos, é importante ver que no final, e lemos isso, e se Deus quiser, não sei quando, mas devemos lá chegar na segunda carta a Timóteo, no final da carta, nós lemos o apóstolo Paulo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Portanto, houve da parte do apóstolo Paulo fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à mensagem que ele recebeu do Senhor e a entregou com toda a clareza. E aquilo que eu queria de facto chamar a minha atenção e a nossa atenção foi para o facto que o Senhor confiou em Paulo, depositou toda a sua confiança em Paulo, e Paulo não desiludiu a confiança do Senhor. Paulo não desiludiu a confiança do Senhor. E da mesma forma, irmãos, Deus tem confiado em nós. Deus nos tem confiado também a mim, me tem confiado a mim, tem confiado a cada um de nós um ministério, nos tem confiado em nós algo. E, de facto, e é importante por vezes nós pararmos um pouco e olharmos para trás e vermos como é que eu tenho correspondido à confiança que Deus depositou em mim. Será que eu tenho correspondido com fidelidade? Deus, de facto, a confiança que Ele depositou em mim, realmente eu não o tenho desiludido? Eu tenho manifestado, de facto, digno da confiança que Deus depositou em mim, porque Deus nos deu também a cada um de nós um ministério. Como o apóstolo diz no verso 12, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. Mas cada um de nós tem um ministério que Deus nos confiou. Deus me confiou a mim um ministério da reconciliação. Ele me confiou esse ministério. E o que é que eu tenho feito? Será que eu tenho correspondido à confiança que Deus tem depositado em mim? Olhando para trás, eu tenho cumprido verdadeiramente o ministério que Deus me deu? Eu tenho sido, de facto, uma bênção para aqueles que estão à minha volta. Eu tenho contribuído para esclarecer aqueles que estão confusos, que estão duvidosos, que procuram. Eu tenho sido, de facto, um instrumento usado nas mãos do Senhor para esclarecer, para ajudar, para levar almas ao conhecimento e ao gozo da salvação. Essa foi a confiança que Deus depositou, de facto, em mim. Depositou em mim confiança, depositou em mim um ministério. E que, de facto, irmãos, será que nós temos correspondido à confiança que Deus tem depositado? O apóstolo correspondeu com toda a confiança em todo o ministério que o Senhor lhe deu. No final da sua vida, olhando para trás, conforme disse, ele podia dizer: combati. E, irmãos, e nós? A nossa vida espiritual é um combate, é uma luta permanente. E por isso o apóstolo também diz: e dou graças ao que me tem confortado. Nesta luta não estamos sós. Deus tem confiado, tem depositado em nós confiança, dando-nos um ministério, mas Ele não nos abandonou. Ele está connosco. E aquilo que nós precisamos, a força, o ânimo, a coragem que o apóstolo teve em todos os momentos da sua vida, ele próprio diz: dou graças ao que me tem confortado.
àquilo que me tem dado forças, que me tem dado sabedoria, que me tem dado ânimo. Como acabámos de ouvir, todos me abandonaram. E perante tudo isso, o apóstolo podia ser tentado também a desanimar, a abandonar e a frustrar a confiança que Deus havia depositado nele. Irmãos, Deus tem depositado em nós confiança. Como é que nós temos correspondido à confiança que Deus tem de facto depositado em nós? Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, que o Senhor nos ajude a cumprirmos o ministério que o Senhor nos tem de facto dado e corresponder à confiança que Deus deposita em nós, sendo fiéis no ministério que o Senhor de facto nos tem dado. Que o Senhor nos abençoe. Vou ser muito curto, porque nem vou colocar o microfone, mas no seguimento da passagem, então no versículo 12 que diz, e mais uma vez, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Quando Cristo, irmãos, nos coloca no ministério, Ele é fiel para nos manter fiel, Ele é fiel para sustentar o ministério, assim como é fiel para nos sustentar a nós no ministério. Ele também é fiel para nos confortar quando surgem as dificuldades, quando surgem as objeções. Ele é fiel quando surge a resistência. É fiel quando somos apenas nós no ministério, quando estamos sós, quando somos desamparados no ministério. Ele é fiel mesmo quando nós falhamos no nosso ministério. E Ele ainda assim permanece fiel quando tudo e quando há resistência, mesmo até a tudo o que é contrário à sã doutrina. E os resultados, irmãos, do nosso ministério dependem dele e não de nós. A única coisa que temos de fazer é atentar para o nosso ministério e deixar o resto com ele. E é isto que eu tenho. Curto, não é? E eu, na semana passada, quando terminei a minha participação, houve uma coisa que eu não disse e que é muito importante e vou dizer agora. Só para vocês se lembrarem, na semana passada eu falei sobre a Bíblia de Satanás. E quando eu falei na Bíblia de Satanás, não me referia a uma Bíblia que anda para aí, que é satânica, que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas a Bíblia que ele usa um exemplar da Bíblia como o nosso. Ele usa isto. É curioso porque também não tive tempo para desenvolver isso, é um assunto para vocês depois também pensarem, mas nós lemos nas Escrituras sobre o torcer a Bíblia. E sabem que o grande torcedor da Bíblia é Satanás. E tem os seus mestres, tem os seus ministros da injustiça, ministros de Satanás, que eles são peritos em torcer a Bíblia. Porque aprenderam dele, que é o pai da mentira, não é? Como vocês sabem, no Jardim do Éden ele torceu a Bíblia. Como? Acrescentando. Ele disse a Eva que Deus tinha dito que ela não podia comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, nem nele tocar. Então, ora, Deus nunca disse para não tocar. Portanto, lá está o exímio torcedor, a estar a acrescentar ao que não está lá. E depois nós também, e isso eu fiz referência no estudo passado, ao Senhor Jesus Cristo, quando o diabo lhe apareceu no deserto, que ele também torceu a Bíblia. Naquele caso ele não acrescentou, naquele caso ele tirou. Ele não disse tudo o que estava lá escrito. Bem, este assunto é um assunto muito sério. E a uma dada altura, e é por causa disto que eu quis agora ter esta participação breve, mas muito importante, porque é segurança para nós, a dada altura eu disse, a Bíblia, que é pão num lugar, pode ser veneno noutro. Eu até direi melhor, a Bíblia que pode ser pão, pode ser veneno, se não for bem manejada. Mas eu quero demonstrar isto pela Bíblia. Eu quero, e isto é muito importante, demonstrar isto pela Bíblia. Eu já, na altura, e eu fiz referência a Deuteronômio capítulo 6, na parte final, vamos ler outra vez porque é importante.
quando o apóstolo diz assim, no versículo 24 e 25, diz ele assim: e o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temer ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. Portanto, o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos. E lembram-se o que é que eu disse? Era para eles justiça guardar todos, ou fazer todos aqueles mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele nos tem ordenado. E o que é que Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 2 e versículo 21? Eu repito esta parte que eu já disse na semana passada, porque é segurança para nós. E nunca é demais falar nisto, porque infelizmente a ignorância crassa por todo o lado a este respeito. No capítulo 2 de Gálatas, o apóstolo diz assim: não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, é o que aquela passagem diz. Se a justiça provém da lei, que era o que a lei ensinava, segue-se que Cristo morreu de balde. Portanto, foi dado ao apóstolo Paulo uma nova revelação, o Evangelho da Glória, esta sã doutrina, e é preciso perceber o que é que ela implica, o que é que ela contém, o que é que ela encerra, que é para depois não misturarmos, não é? Não misturarmos com aquilo que não faz parte de... E não vamos pegar em passagens de outra dispensação, porque depois é complicado. E nós temos muitos indivíduos a pegar nisso para tentar justificar as boas obras, para se justificarem perante Deus. Porque há muitos religiosos assim. Ora bem, o que eu queria chamar a vossa atenção para terminar é o que está na segunda carta de Pedro, e agora tomem muita atenção à segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós já lemos isto tantas vezes, noutra perspectiva que não nesta. E agora tomem atenção à perspectiva que é a seguinte. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz assim no versículo 15, 16, até ao fim. E tendo por salvação, diz o apóstolo Pedro, atenção que é Pedro que está a falar, hein? E sabem que Pedro não compreende esta verdade do Evangelho da Glória. Foi Paulo, em Gálatas capítulo 2, temos a descrição de quando é que isto aconteceu. Quando Paulo foi a Jerusalém, foi-lhes expor o Evangelho que ele pregava entre os gentios. E então Pedro aqui foi quando ele recebeu isto, quando ele compreendeu. E porque ele compreendeu, não é? Ele disse isto. E atenção, outra coisa muito importante. Quando ele compreendeu, ficou determinado, ficou acordado que ele ficaria com a circuncisão enquanto Paulo ia à incircuncisão. Ou seja, qual era o papel de Pedro no meio da circuncisão? Alguns pensam que Pedro ficou a pregar o Evangelho do Reino. De forma alguma. O apóstolo Pedro ficou com a circuncisão com a responsabilidade de lhes fazer perceber aquilo que ele tinha percebido. Quem é que tinha autoridade para chegar agora aos da circuncisão e explicar aquilo direito? Tinha que ser alguém com um peso. E Pedro tinha esse peso. E é isto que ele está a fazer. Ele está a escrever aos judeus e está a dizer isto no capítulo 3 e versículo 15. Tendo por salvação, ouviram bem? Tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E para aqueles que têm dúvidas quem é que escreveu a carta aos Hebreus, têm aqui uma das provas de que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Como Paulo vos escreveu. Paulo escreveu aos Hebreus. Ok? Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais, agora tomem atenção, há pontos difíceis de entender que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Ou seja, nós temos aqui escrituras a serem usadas para perdição, é veneno. Escrituras mal manejadas, torcidas, é para perdição. Não fui eu que disse, está aqui. E, portanto, ele depois diz, continua e diz, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Para terminar mesmo. Para vocês verem isto com muita clareza mesmo. O apóstolo Pedro está aqui a dizer a estes judeus, tendo por salvação a longanimidade, que é o que o Senhor está a fazer neste momento, está a ser longânimo, com o Evangelho da Graça, a um mundo que merece juízo, e ele está a aguentar, não está a mandar ainda ao juízo, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu,
segundo a sabedoria que lhe foi dada. Salvação é como Paulo escreveu. Ouviram bem? Ouviram bem todos aí? Salvação é como Paulo está a ensinar. Não é como eu preguei. E agora vamos ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2, rapidamente. Lemos assim. Pedro está a pregar, ok? A uma grande audiência de judeus em Pentecostes. E quando chegamos ao versículo 37, lemos assim: ouvindo eles isto, a mensagem que Pedro estava a pregar, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Varões irmãos, estes varões irmãos são varões irmãos judeus, irmãos na carne. Que faremos? Epá, nós estamos estarrecidos, o que é que vamos fazer? O que é que a gente tem que fazer? E disse-lhes Pedro, olha o que é que Pedro respondeu à pergunta que faremos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Como é que é, Pedro? Para eu ser salvo, o que é que eu tenho que fazer? Arrependerem-se, serem batizados para perdão de pecados. E então é que vem o Espírito Santo. Ok? Ouviram bem o que é que ele disse? Por isso é que ele está a dizer, tendo por salvação, como o Paulo escreveu. Porque Paulo não é assim que ele diz. Mas antes de eu dizer como é que Paulo diz, rapidamente, em Marcos capítulo 16, Pedro está a cumprir o que o Senhor mandou. Pedro está a cumprir o que o Senhor mandou. Em Marcos 16, o Senhor disse, na parte final, quase lá no meio, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Disse isto a Pedro e aos outros. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. Portanto, o batismo precedia a salvação, tal como aqui. Ele está a cumprir o mandamento. Ok? Agora, quando nós chegamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e com esta me calo, nós temos aqui o carcereiro de Filipos. Também ficou compungido. E, aflito, perguntou a Paulo e Silas, o que é que eu tenho que fazer para me salvar? Vocês conhecem a passagem, não é? 16, 30, 31. Tirando-os para fora, disse o carcereiro, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, agora reparem qual é a resposta que Paulo dá. Acham que é a mesma que está lá em Atos 2, que Pedro disse? O que é que Pedro disse? Arrependei-vos e sede batizados para perdão dos pecados. O que é que Paulo disse? Crer no Senhor Jesus Cristo. Apenas isto, e serás salvo. O que é que Pedro está a dizer ali em 2ª carta de Pedro? Salvação é como Paulo está a dizer. Hein? Não metam lá batismo no meio. E agora podemos falar muito acerca dessa linha, mas eu não vou falar, mas basta lembrar que é um dos lemas da Igreja Católica, erradamente a manejar mal a Bíblia, diz que a salvação, que o batismo é importante para o perdão dos pecados. Que Deus nos ajude. Muito bons, pela graça de Deus. Eu, muito rapidamente, também são só 5 minutos que eu vou-vos roubar, acerca deste versículo, do versículo 12. Acho que esta palavra aqui, quando o apóstolo Paulo diz isto, e dou graças ao que me tem confortado, a Jesus Cristo, Senhor nosso, porque me tem por fiel. Esta questão de que me tem por fiel. Uma das coisas que nós temos de ter sempre em mente, irmãos, é o seguinte: o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus organizado. E nós já vemos já vários pensamentos, desde o nosso irmão Zé de Carvalho, o nosso irmão Alberto, o Carlos e o Dário, nós vemos a tocar sempre no mesmo assunto, que é este novo governo, ou seja, esta nova dispensação que é dada ao apóstolo Paulo. Como é que eu posso ser fiel, oh meu Deus, se eu tiver a cumprir um programa de governo que não aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua Igreja Corpo de Cristo? Isto é quase como, agora nós tivemos as eleições, né? E tivemos um novo, provavelmente será um novo governo, com uma nova identidade em si, falando, né? O novo governo que agora vai tomar posse, e ele tem um programa. Esse programa vai ser estabelecido. Como é que alguém do próprio partido ou do próprio do governo, como é que alguém pode se dizer fiel se estiver a cumprir um programa do governo anterior? É impossível. E aqui o nosso Deus faz questão de mencionar que nós hoje
membros deste corpo maravilhoso que é a Igreja, devemos ser fiéis. E fiéis não só no nosso comportamento pessoal, ou seja, no nosso compromisso com Deus. Pessoal, não, nós devemos ser fiéis num todo. Fiéis no nosso compromisso pessoal, e nós podemos ver na primeira carta aos Tessalonicenses, mas eu não vou, no capítulo 4, que fala acerca desta mesma fidelidade e de nós conseguirmos perceber qual é a vontade de Deus para a nossa vida pessoal, o nosso relacionamento pessoal com Deus, mas como igreja. Como igreja, nós devemos ser fiéis no quê? Ou seja, ao sermos fiéis neste novo programa de governo, que o Senhor deu exclusivamente ao apóstolo Paulo. E é interessante, irmãos, nós vemos as diferenças, e o nosso irmão Carlos agora aqui falou, começa logo pela salvação, as diferenças abismais de governo para governo. Como é que nós poderemos ser fiéis se vamos só cumprir algumas questões, como o batismo, os dízimos, que são questões que de aparência, até têm alguma aparência de devoção, até têm alguma aparência de sabedoria, mas que não são nada. É algo que nos torna infiéis. Quando o próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz que se de facto de alguma maneira, o apóstolo Paulo não veio para batizar, mas veio sim para evangelizar, e se eu assim o fizer, o próprio apóstolo Paulo diz que eu torno a cruz de Cristo vã. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na obra da cruz, se eu estou a fazer mais alguma coisinha, seja aquilo que for, para justificar a minha salvação, isso é gravíssimo, isso torna-me infiel. Então, nós temos que ser sábios, irmãos. O Senhor deu sabedoria a cada um de nós e dar-nos a palavra de Deus para nós podermos interpretá-la, e como nós vimos ainda agora, Pedro disse isso e ele assumiu o ministério do próprio apóstolo Paulo como sendo um ministério para ser aplicado à Igreja Corpo de Cristo. Como podemos nós, de repente, olhar para a palavra de Deus e fazermos aqui uma confusão tremenda, e lá está, e mais uma vez, cairmos no erro de a mesma palavra mal manejada poderá nos levar para caminhos complicados. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos, e o propósito de estarmos aqui no estudo bíblico é este, é de nós podermos entender a palavra de Deus, de podermos ouvir, mas depois lá em casa vamos examinar, vamos ouvir outra vez no vídeo e podermos examinar Escritura com Escritura, fazer como os crentes de Bereia, que ouviam, mas depois examinavam através da palavra de Deus. E é esse o nosso propósito, é assim que se estuda a palavra de Deus. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos.